Nesta noite, quero ler uma escritura onde nos fala a respeito do nosso tema, o mistério da boa terra, que é abençoada. Lemos em São Mateus, capítulo 13. Lemos em São Mateus, capítulo 13, versos 16 em adelante, versículo 16 em diante, onde Jesus Cristo dá a explicação da parábola do semeador. Diz assim a Escritura em São Mateus capítulo 13, versículo 16 em diante. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si, senão que é de curta duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e entende a palavra, e dá fruto, e produz a 100, a 60 e outro 30 por 1. O nosso tema é o mistério da boa terra que é abençoada. Podem se sentar, por gentileza. Esta parábola do semeador revela a raça humana, a todos os que ouvem a pregação do Evangelho, os quais estão divididos em 4 grupos, conforme a esta parábola. Não é apenas ouvir a pregação, senão ouvi-la e entendê-la. Agora, o que foi semeado junto ao caminho, esse é o que ouve a pregação do Evangelho e não entende. E depois vem o diabo e arranca do coração da pessoa o que foi semeado ali no coração. Arranca essa palavra que foi semeada no coração. Quando a pessoa ouve a pregação da palavra,
entrou pelos ouvidos, passou ao seu espírito e depois chegou à sua alma. Mas essa pessoa não entendeu, não compreendeu a palavra, e depois o inimigo, o diabo, arranca isso que foi semeado no coração da pessoa. Mas são depois os que ouvem a palavra e com regozijo a recebe. Mas o que acontece? Não tem raízes, ou seja, não se ocupam nas coisas de Deus, em estar estudando a palavra, em aprofundar a palavra, para entender corretamente todo o programa divino. E são pessoas que apenas assistem aos cultos, mas que não aprofundam as coisas de Deus. São, como diríamos, cristãos apenas de frequentar a igreja, mas não se ocupam de obter o conhecimento completo de todo o programa de Deus. E isso não está bem. Toda pessoa tem que entender a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa vive, porque de outra forma é de curta duração, ou seja, que recebe a palavra, frequenta um tempo a igreja, um culto, e depois se afasta. O que aconteceu? Pois aconteceu o que Jesus disse, que depois de um curto tempo vêm as aflições, as perseguições, até na sua própria casa chega problemas a ele e a sua família, algumas vezes o criticam e assim por diante, e a pessoa começa a passar pelas diferentes provas como cristãos e depois se afasta. Algumas vezes dizem, mas eu não esperava que os meus parentes me criticassem porque eu quero buscar a Deus. Eu não esperava que o meu trabalho me criticassem porque eu busco a Deus. Eu não esperava que os meus amigos me criticassem ou se afastassem de mim porque eu estou buscando a Deus. E assim começa uma etapa de provas a pessoa, e se não tem raízes, se não se enraizou bem a palavra de Deus e o seu programa, o que acontece? Se afasta, vêm as tentações, vêm todas essas coisas do mundo, para tratar de conquistá-los, e vai atrás das coisas do mundo, algumas outras coisas, ou por causa das provações, dizem, eu não vou continuar com as coisas de Deus, e perde a bênção de Deus. Quem é que perde? A pessoa, porque perde o direito à vida eterna. E vale do que? O homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Foi isso que Jesus perguntou em São Mateus capítulo 16, versículo 25 em diante. Do que serve o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De nada serviu viver nessa terra. Por que não serviu de nada? Porque a pessoa foi uma pessoa que não levou em consideração que nessa terra o que se vive normalmente são de 70 a 100 anos. E depois esse corpo morre e a pessoa, se não assegurou a sua vida eterna com Jesus Cristo, que é o único que dá a vida eterna, tem que ir fazer companhia ao homem rico da parábola de Jesus Cristo. Ou seja, que a pessoa não pode ir ao paraíso
para viver em um corpo teofânico da sexta dimensão. Mas se a pessoa se ocupou de sua salvação, se o seu corpo físico morre, vai viver ao paraíso, que é a sexta dimensão, no corpo teofânico que recebeu quando creu em Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o Espírito de Cristo. E assim recebeu um Espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo igual ao nosso, mas de outra dimensão. Este é o corpo na qual Deus apareceu a muitos profetas no Antigo Testamento, como Abraão. Em uma ocasião apareceu como Melquisedeque, era Deus em seu corpo teofânico, e apareceu também como Elohim, era Deus em seu corpo teofânico. Apareceram também os arcanjos Miguel e Gabriel em seus corpos teofânicos. E agora, cada filho de Deus, nascido de novo, tem também um corpo teofânico, um corpo angelical da sexta dimensão. E quando morre, vai viver nesta sexta dimensão, nesse corpo da sexta dimensão chamado a teofania. Vai viver a um lugar onde tem árvores, aves, flores e pessoas, mas em outros corpos, ou seja, corpos de outra dimensão. Porque o crente em Cristo não morre, senão que apenas o seu corpo físico é o que morre, mas a pessoa continua vivendo por toda a eternidade. Cristo disse: o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. E Jesus Cristo também nos disse, em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40, porque esta é a vontade do Pai, que me enviou, que de todo o que me deu eu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vem que o crente em Cristo não morre, passa apenas a viver na sexta dimensão, em seu corpo teofânico, se o seu corpo físico termina os seus dias aqui na terra e morre este corpo físico, a pessoa continua vivendo. Somos almas viventes, com vida eterna, ao crer em Jesus Cristo e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. É assim que somos restaurados à vida eterna, de onde nós viemos. Mas porquanto viemos ao mundo, a uma geração caída, a uma raça caída, entramos à morte, mas por meio de Cristo voltamos à vida eterna e obtemos o corpo eterno da sexta dimensão, e depois, no último dia ou sétimo milênio, receberemos o corpo físico eterno na ressurreição dos mortos em corpos eternos, e se estamos vivos, pois a transformação nossa os que vivemos. Agora podemos ver o importante que é permanecer firmes em Cristo, entendendo a sua palavra, porque os que não fazem assim e são de curta duração perdem o direito à vida eterna. Agora vejam, isto de curta duração são os que começam, estão um tempo e depois se afasta, perde a bênção de Deus. O que põe sua mão no arado e olha para trás não é digno ao reino de Deus. Perde a bênção da vida eterna.
E agora teremos ao grupo representado em Pedregais. Este é o grupo que está muito ocupado nos afãs do século em que vive, do tempo em que vive, e no engano das riquezas, porque creem que a vida aqui na Terra é para fazer dinheiro, mas a vida aqui na Terra, Deus deu para que procuremos, busquemos a Deus, para que façamos contato com Jesus Cristo, a vida eterna, e sejamos restaurados à vida eterna. Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem pessoas que se ocupam mais dos acrescentos da vida do que a vida eterna, que do reino de Deus, mas o mais importante é o reino de Deus. O mais importante é crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. E assim, nascer de novo, nascer no reino de Deus, nascer no corpo místico de Cristo, nascer na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era que corresponde a nós vivermos. E para a igreja de Jesus Cristo encontramos que Deus ordenou filhos nos diferentes tempos. Encontramos que de era em era foram chamados e juntados os filhos e filhas de Deus nos diferentes territórios do planeta Terra, onde Deus colocou os seus filhos também estão representados na boa semente. Vejam, a semente é a palavra, a parábola do semeador é a palavra do reino, e a parábola do trigo e do joio, a boa semente, ou seja, o trigo, são os filhos do reino. E agora, como podemos entender isso? Vejamos, a boa terra, na parábola do semeador, são os filhos e filhas de Deus, que ouvem a palavra de Deus e a entendem, ouvem o Evangelho e o entendem e obtêm o perdão dos seus pecados, ao crer em Cristo como seu Salvador, e lavar os seus pecados no sangue de Cristo, e receber o Espírito de Jesus Cristo, e assim nascem de novo. Nasce no reino de Deus, e assim obtém a bênção de ser parte do corpo místico de Cristo, porque nasceram no corpo místico de Cristo. E aí, essas pessoas foram colocadas e têm um corpo teofânico da sexta dimensão. Essas pessoas ouvem a palavra e a entendem. Essas pessoas aprofundam na palavra de Deus, no programa divino, correspondente ao tempo em que estão vivendo. E estes são representados na boa terra, onde foi semeada a palavra do Evangelho. Vejam, a boa terra são os seres humanos, são os filhos e filhas de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, que nasceram de novo. Jesus Cristo disse a Nicodemos: em verdade te digo, que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou em nascer de novo por meio da sua mãe, e se ela estava ali, anciãzinha, era muito difícil, e se já tinha morrido, era impossível para Nicodemos nascer de novo. E Nicodemos já era um homem avançado em idade. Por acaso pode um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pergunta Nicodemos a Jesus. Está testificando de que ele, Nicodemos, já estava velho, já era um homem velho. Agora Jesus lhe disse: em verdade te digo que quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja,
não pode entrar para fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo está composta pelos crentes em Cristo, que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Nasce na Igreja do Senhor Jesus Cristo. A pessoa não pode dizer, eu vou entrar na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Só pode entrar na Igreja de Jesus Cristo por meio de crer em Cristo, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, e assim nasce de novo. E nasce onde? Nasce no reino de Deus, nasce na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E estes são a boa terra, que ouvem a palavra e a entendem e produzem fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Agora, essa boa terra a encontramos de era em era, ouvindo a palavra de Deus, e encontramos também o terreno que está junto ao caminho, encontramos também o terreno que não é propício. Este é o terreno de pedregais, e encontramos também o terreno de espinhos, esse terreno que está cheio de espinhos, esse terreno também encontramos através da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o mais glorioso é que também encontramos o terreno bom, a boa terra, que são os filhos e filhas de Deus, que vêm a fazer parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo na era que lhe correspondeu viver. Agora, para que possamos entender como surgiu estas pessoas representadas na boa terra, que são os que ouvem a palavra de Deus e a entendem na era que lhes corresponde viver, temos aqui um diagrama da Igreja do Senhor Jesus Cristo na forma de um monte ou de uma pirâmide, que o reverendo William Branham fez na mensagem, a estatura de um varão perfeito. Fez também referência a este diagrama em outras conferências. A Igreja do Senhor Jesus Cristo foi aparecendo de etapa em etapa e tem tido entre os gentios 7 etapas muito importantes, as quais correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Representado este templo espiritual de Cristo no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. E agora, vejam, no tempo de São Paulo, Deus o enviou aos gentios, ele foi à Ásia Menor e chamou e juntou aos escolhidos de Deus, Jesus Cristo, por meio de São Paulo. São Paulo dizia, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E Cristo em São Paulo estava chamando e juntando a todos os escolhidos com a sua palavra do Evangelho. Isto aconteceu nesta primeira etapa, ou era da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para esse tempo, apareceram os que estão representados junto ao caminho, que ouviram, mas não entenderam. Encontramos que São Paulo pregou a reis também, e a pessoas muito importantes que ouviram, mas não entenderam. Encontramos também aqueles que estão representados no terreno cheio de pedregais, onde a palavra não pode se aprofundar. A recebem com regozijo e logo se afastam. Uma dessas pessoas no tempo de São Paulo também, e as pessoas
que estavam muito ocupadas nos afãs do século, do tempo de São Paulo, e ocupados também nas riquezas, e a palavra não pôde produzir fruto como tinha que produzir nessas pessoas. Mas também estavam os crentes em Cristo, representados na boa terra, que creram, que receberam a Cristo, que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, e esses tinham tempo para servir a Cristo. Esses aprofundaram no Evangelho e na Palavra de Cristo e produziram fruto em abundância no tempo de São Paulo. Estes foram os escolhidos da primeira era, da era da igreja gentia, ali na Ásia Menor. Depois veio a segunda etapa, ou era da igreja gentia, na França, onde Deus enviou a Irineu. Veio esta segunda etapa, ou era, a qual se cumpriu na França, e ali também foram chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, a boa terra, que são seres humanos, pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Houve também pessoas que ouviram a palavra, mas o inimigo arrancou do seu coração o que foi semeado, porque não entenderam esta palavra, não entenderam o Evangelho. E houve também os representados em Pedregais, que não tinham raiz, não aprofundaram na palavra, e depois se afastaram. E estão também os que estavam muito ocupados nas riquezas e nos afãs do século, mas que ouviram a palavra, mas por causa dos bens materiais, dos afãs do século, das riquezas, não produziram fruto, o fruto que tinham que produzir como filhos e filhas de Deus. Mas também estavam os representados na boa terra, que produziram fruto correspondente à segunda era, a qual se cumpriu na França, ali na Europa. Depois veio a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, também na Europa, em diferentes lugares do continente europeu, França, Irlanda, Escócia, Hungria, Alemanha e Inglaterra, e nesses lugares se cumpriram estas eras correspondentes à Europa, a estas 5 eras que se cumpriram na Europa. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era se cumpriram no continente europeu. E depois encontramos que foi Jesus Cristo, através de cada um dos seus anjos mensageiros, o que esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E agora nos perguntamos, e depois da Europa, para onde Jesus Cristo em Espírito Santo se foi? Para a América do Norte, para cumprir a sétima era da sua igreja gentia, onde enviou o sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Branham. E por meio desse mensageiro, chamou e juntou os seus filhos na sétima era da igreja gentia, e houve os 4 grupos, os 4 tipos de pessoas também. E depois que Jesus Cristo termina a sétima era da igreja gentia,
para onde foi Jesus Cristo em Espírito Santo, para chamar e juntar os seus escolhidos do último dia, do sétimo milênio e do século 21, porque temos a promessa que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão aos seus escolhidos. Onde estará juntando os seus escolhidos? Neste último dia, neste sétimo milênio, que começou. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, onde Jesus Cristo em Espírito Santo viajou neste tempo final para chamar e juntar aos seus escolhidos, aos filhos do reino, a boa terra do tempo final, viajou da América do Norte à América Latina e ao Caribe. E América Latina e o Caribe, Jesus Cristo tem a boa terra, onde será semeada a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino, e produzirá fruto a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Ou seja, que é a América Latina e o Caribe, onde estariam as pessoas representadas na boa terra para o último dia, onde seria semeada a palavra do Evangelho do Reino, a palavra de Deus, e produziria fruto em abundância na América Latina e no Caribe. É que está a boa terra, as pessoas que ouviriam a palavra de Deus sendo pregadas no Evangelho do Reino e entenderiam, porque os entendidos entenderão. Disse Deus por meio do profeta Daniel, no capítulo 12, e agora, onde estariam os entendidos no último dia? Ouvindo a voz de Jesus Cristo, aqui estamos na América Latina e no Caribe, ouvindo a palavra de Deus correspondente a este tempo final e entendendo-a. E isso identifica aos latino-americanos e caribenhos que ouvem a palavra de Deus, o Evangelho do Reino, para este último dia, e o recebem, e o entendem, os identifica como a boa terra do último dia. E agora, temos visto a boa terra como indivíduos. Qual é a boa terra como indivíduos? Neste último dia, onde está? Quem são? Essas pessoas representadas na boa terra, neste último dia, aqui estamos, recebendo a palavra do reino e entendendo-a. Onde estamos no corpo místico de Cristo nesse tempo? Na era de pedra angular. Quantos entenderam? Entendemos todos. Estamos vivendo no tempo onde a mensagem do Evangelho do Reino está sendo proclamada neste último dia. Estamos vivendo na era de pedra angular e na dispensação do Reino, a qual será aberto neste último dia, e estamos ouvindo a mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual os escolhidos de Deus, a boa terra, estão sendo chamados e juntados no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular, e em uma nova dispensação, a dispensação do reino, que está se abrindo na América Latina e no Caribe. E Jesus Cristo, assim como esteve falando por meio de cada anjo mensageiro nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, para este último dia, nos falaria diretamente à alma, ao coração, com a sua mensagem de grande voz de trombeta, e nos chamaria e nos juntaria em seu corpo místico de crentes, em sua igreja, na era de pedra angular,
estaríamos ouvindo a voz de Cristo, representada na grande voz de trombeta ou trombeta final, para serem chamados e recolhidos no último dia. Jesus Cristo, em São Mateus, capítulo 24, versículo 31, disse: E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão aos seus escolhidos. Estes anjos são os ministérios de Moisés e de Elias, se repetindo no último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esses ministérios estarão se manifestando neste último dia, e por meio desses ministérios virá a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino. E agora, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, João foi transportado em espírito ao dia do Senhor, e diz assim: E eu estava em espírito no dia do Senhor. Em que dia que João, apóstolo, se encontrou? Em espírito, se encontrou no dia do Senhor. Em carne, ele estava na década de 90. Mas, observem, na década de 90, do primeiro século da era cristã, mas João foi transportado ao dia do Senhor, e o dia do Senhor é o último dia, que é o sétimo milênio. Foi transportado ao dia do Senhor, ao sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o que João ouviu ali? Vamos ver. E ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Uma grande voz como de trombeta. Não foi uma trombeta literal, mas foi a voz de uma pessoa falando no último dia, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e quem é o Ômega? O nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é o primeiro e o último. É a voz de Jesus Cristo, o nosso Salvador, no último dia, falando no meio da sua igreja, na era de pedra angular e dispensação do reino, falando à sua igreja no último dia, no sétimo milênio. E falando com uma grande voz de trombeta, isso é, falando com a mensagem do Evangelho do Reino e dando-nos a conhecer todas as coisas que em breve devem acontecer. Pois esta é a promessa de Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, quando nos diz: E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. A voz de Cristo já não está nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima era, porque a voz de Cristo esteve em cada uma dessas eras, no mensageiro de cada era. E os mensageiros das 7 eras já se foram. Cristo esteve falando por meio deles em cada era. Para ouvir a voz de Cristo, em cada era, tinha que subir a era onde estava o mensageiro através do qual Cristo estava falando. E agora já transcorreram as 7 eras da igreja gentia, e já se foram os 7 anjos mensageiros, as 7 estrelas do Senhor, das 7 eras da igreja gentia. E agora Ele nos diz: sobe aqui. Aonde? A era de pedra angular. E eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Ou seja, depois destas que já aconteceram nas 7 eras.
E como Cristo estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era de pedra angular? Vamos ver, porque onde quer que Ele esteja e através de quem Ele esteja manifestado, falando, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais Ele prometeu que nos daria a conhecer na era de pedra angular, a todos os que subam à era de pedra angular. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, nos diz: através de quem estará nos dando a conhecer todas estas coisas que Ele prometeu que nos daria a conhecer. Diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem Ele envia? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos filhos de Deus, aos escolhidos de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, as coisas que devem acontecer em breve. Não tem outra forma para poder entender as coisas que devem acontecer no tempo da era de pedra angular e dispensação do reino, exceto por meio do anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo, no último dia, estaria velado e revelado, falando à sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que em breve devem acontecer. Assim como falou por meio de São Paulo e demais mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Agora, nesses últimos dias, nos falaria por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. E a boa terra ouvirá a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro e entenderá a palavra de Jesus Cristo para este último dia e produzirá fruto em abundância. Vai se aprofundar no programa divino, na palavra de Deus, e vai estar bem enraizada no programa de Deus. Cada pessoa vai estar bem enraizada no corpo místico de Cristo. Vai estar bem enraizada cada pessoa em Jesus Cristo. E não importa as provas que venham, os sofrimentos e todos os problemas, vai permanecer, porque está bem enraizado em Cristo Jesus na era de pedra angular e dispensação do reino. Mas os que são como o que caiu junto ao caminho são os que ouvem a palavra, mas não a entendem. Depois vem o inimigo e arranca o que foi semeado do seu coração e não acontece mais nada, até que sejam julgados no juízo divino por não ter permanecido na palavra de Deus, servindo a Jesus Cristo. Perdem a bênção da vida eterna, essas pessoas. Os que foram semeados em pedregais recebem a palavra com regozijo e depois de algum tempo, quando vêm as provas, se afastam. Também temos em cada era este tipo de pessoas, e em nossa era também vocês encontrarão que também têm estado estas pessoas, que são os que ouviram a palavra, estiveram um tempo e depois se afastaram. E estão também os que os afanes dessa terra, deste mundo, e as riquezas deste mundo sufocam esta palavra e sempre dizem que não tem tempo para nada. Mas sim, tem tempo. O que acontece é que usam o tempo para as coisas deste mundo e para as riquezas deste mundo, para acumularem riquezas, para que seus negócios materiais cresçam,
e se esquecem do plano de Deus, do programa de Deus para o seu tempo, e querem ter vida eterna, se ocupando das coisas terrenas, em vez de se ocuparem primeiro do reino de Deus. Essas pessoas também perdem a bênção de Deus, mas estão os representados na boa terra, que são os que ouvem a palavra e a entendem. E onde estão essas pessoas? Aqui estamos nesse último dia ouvindo a palavra de Deus, o evangelho do reino, recebendo-a em nossa alma e produzindo fruto abundante neste último dia. Agora podemos ver a boa terra como indivíduos. Podemos ver também a parábola do trigo e do joio, a semente, que são os filhos do reino. Agora observem a parábola do semeador, a semente que é semeada, a semente que é semeada, esta boa semente, é a palavra do reino e é semeada no coração dos seres humanos, e a boa terra, que são os escolhidos de Deus, produzem fruto abundante. E agora, a boa semente, na parábola do trigo e do joio, são os filhos do reino. E agora, observem, a palavra do reino, na parábola do semeador, é semeada na boa terra, e agora, na parábola do trigo e do joio, a boa semente, que é a palavra de Deus, e que são os filhos do reino. Na parábola do trigo e do joio, os filhos do reino são semeados neste tempo. E agora há territórios, como os que junto ao caminho, onde se perde o que é semeado, porque as aves do céu o comem. Isso representa o diabo com todos os seus instrumentos, destruindo a obra de Deus, o que foi semeado no coração das pessoas, destruindo aos filhos e filhas de Deus. E agora, a terra de pedregais, cheia de pedras, é um terreno não muito bom para semear os filhos do reino, porque as boas sementes, na parábola do trigo e do joio, são os filhos do reino. E se são semeados os filhos do reino em um território mau, aí eles estão em tempo servindo a Deus e depois se afastam. E está também o terreno representado, cheio de espinhos, que é o terreno onde os afanes dessa vida e as riquezas dessa vida impedem para que a boa semente, os filhos do reino, produzam frutos abundantes. Mas também está a boa terra como território onde Deus põe os seus filhos em cada era. Em cada era, a boa terra como território, esse é o território onde se cumpre cada era da Igreja do Senhor, para o tempo em que se cumpre. Esse território é boa terra. Depois pode se converter em uma terra má. Mas para o tempo na qual Deus põe os seus filhos, nesse território é boa terra. Agora observem, as eras também
Em cada etapa é a boa terra, onde Deus põe aos seus filhos, onde Deus coloca esta semente, ou seja, os filhos do reino. E agora, vejamos a boa terra como era e a boa terra como território. A boa terra como era é para a primeira era, Ásia Menor, ou seja, para a primeira era. A boa terra é a primeira era da Igreja do Senhor, a qual se cumpriu na Ásia Menor. A boa terra como era para a segunda era da Igreja do Senhor é a segunda era, a qual se cumpriu na França, e assim continuamos vendo a boa terra como era para a terceira etapa da Igreja do Senhor. A boa terra foi a terceira era, a qual se cumpriu na França e também na Irlanda. Depois, para a quarta era, ou etapa da Igreja do Senhor, a boa terra foi a quarta era, a qual se cumpriu na Hungria e na Escócia, onde Deus enviou o seu mensageiro Colombo. Depois, para a quinta era, a boa terra foi a quinta era, a qual se cumpriu na Alemanha. Depois, para a sexta era, a boa terra foi a sexta era, a era de Filadélfia, representada na Igreja de Filadélfia, e o território foi Inglaterra, onde se cumpriu esta sexta era. Depois, para a sétima etapa da Igreja do Senhor entre os gentios, a boa terra como era foi a sétima era, representada em Laodiceia, a qual se cumpriu na América do Norte. Agora vejam que depois que se cumpre ali o programa divino em cada era, esse território deixa de ser boa terra para a próxima era. Assim acontece com cada era e com cada território onde se cumpre cada era. E agora, qual é a boa terra? Onde Deus terá semeado a boa semente, ou seja, os filhos do reino, os escolhidos de Deus, como era, é a era de pedra angular, onde Deus semeia, onde Deus põe a boa semente, que são os filhos do reino. Essa aqui onde Ele põe os filhos do reino neste último dia. E o território é a América Latina e o Caribe como território. A boa terra é a América Latina e o Caribe. E agora nós vimos o mistério da boa terra, que é abençoada. De era em era, a bênção de Deus tem estado na boa terra, que foi a era correspondente a cada tempo no território onde se cumpriu cada era. E na atualidade, a boa terra, como era, é a era de pedra angular. E como território, é o território latino-americano e caribenho. E como indivíduos, a boa terra são os escolhidos de Deus, os filhos e filhas de Deus. E a boa semente são os filhos do reino, os eleitos de Deus, neste tempo final, como também em cada era, a boa semente, como indivíduos, são os escolhidos de Deus. E agora veja o mistério da boa terra, que é abençoada. A boa terra, que é abençoada como indivíduos, neste tempo final,
Onde está? Quem são? Somos nós, latino-americanos e caribenhos, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E a boa terra, como era? Qual é? A era de pedra angular. Essa é a boa terra que é abençoada. Essa é a era que é abençoada neste tempo final. As outras eras tiveram as suas bênçãos no tempo em que estavam vigentes diante de Deus. E agora, vejam, a boa terra que produz bom fruto é a que obtém a bênção de Deus, nos diz o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, e versículos 7 ao 8, onde diz: porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, aqueles pelos quais é lavrada, recebe bênção de Deus. Qual é a terra que recebe a bênção de Deus? A terra que produz boa erva. A terra que produz a boa semente, o trigo de Deus, os filhos e filhas de Deus é a que recebe a bênção de Deus. Assim tem sido de era em era. A bênção de Deus tem estado sempre no território onde tem estado sendo manifestados os filhos de Deus em cada era. Este foi o território que teve a bênção de Deus quando a boa terra, como território, teve estes filhos de Deus em cada uma dessas eras. E aí tem estado a boa terra como indivíduo, que são os filhos e filhas de Deus. E também tem estado a boa semente como indivíduos, que são os filhos do reino, os filhos de Deus. E tem estado a boa semente como mensagem, que é a palavra de Deus para o tempo correspondente. E agora, onde está a boa terra? Qual é a boa terra que é abençoada neste tempo final? Como era a era de pedra angular. Como indivíduos, os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, na era de pedra angular, e como território, pois é a América Latina e o Caribe. Esta é a boa terra que está produzindo, neste último dia, os filhos e filhas de Deus. São latino-americanos e caribenhos, os escolhidos de Deus, que neste último dia estão sendo chamados e juntados no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular, a era da boa terra do último dia. Agora nós vimos a boa terra como indivíduos, que são os filhos e filhas de Deus, os filhos do reino. Temos visto a boa terra como era, que são cada uma das eras no tempo correspondente em que foram manifestadas. Nós vimos qual é a boa terra como era neste último dia, a era de pedra angular. Temos visto a boa terra como território, que foi o primeiro território, Ásia Menor, o segundo território, França, o terceiro território, França e Irlanda, o quarto território, Hungria e Escócia, o quinto território, Alemanha, o sexto território, Inglaterra, o sétimo território, América do Norte, e o oitavo território, América Latina e o Caribe. Agora nós vimos a boa terra como território. A bênção de Deus está na América Latina e no Caribe, porque essa é a boa terra que é abençoada nesse último dia,
onde Jesus Cristo está derramando as suas bênçãos e está nos dando a sua mensagem do Evangelho do Reino e está chamando e juntando a todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e colocando-nos na era de pedra angular e nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. Agora nós vimos a boa terra que é abençoada. E agora, o que será da má terra, da terra má? São Paulo continua dizendo em Hebreus capítulo 6, no versículo 8 diz: mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e está próxima de ser amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. O juízo divino da grande tribulação, onde os maus vão ser queimados, vejam, tem a ver com esta palavra do apóstolo São Paulo. Nesses territórios, encontramos que não estarão os escolhidos de Deus do último dia. Portanto, não é boa terra diante de Deus para produzir filhos e filhas de Deus para a era de pedra angular e dispensação do reino. Portanto, o fogo prometido para o joio na grande tribulação, porque o joio, que são os filhos do mal, ou seja, os filhos do diabo, Cristo disse que o joio será atado em feixes e vai ser lançado ao forno de fogo, onde será o choro e ranger de dente. Onde estará o joio? Na terra má. Onde estará o trigo, que vai ser colocado no celeiro de Deus? Na boa terra. É por isso que o juízo divino, profetizado pelo profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, virá sobre a terra que produz espinhos e produz erva má, produz abrolhos. Diz que essa terra está próxima de ser amaldiçoada e o seu fim será ser queimada. E Malaquias 4, versículo 1 diz: porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e os que cometem perversidade serão como restolho. Aquele dia que virá, os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Por quê? Porque estarão no território representado na terra má que produz abrolhos e espinhos. Mas a boa terra que produz boa semente, que produz o trigo, que produz os filhos e filhas de Deus, do último dia, está próximo de ser abençoada por Deus. Está perto esta terra de receber a bênção, de entrar ao glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo, para ter as bênçãos de Deus e pertencer ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É por isso que o continente latino-americano e caribenho é o continente que terá mais prosperidade e bênção de Deus durante o reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo, porque este é o território que produz a boa semente, os filhos e filhas de Deus do último dia, que são chamados e juntados neste tempo final. Agora podemos ver a bênção tão grande que a América Latina e o Caribe tem como território que está produzindo aos escolhidos de Deus, que está produzindo a boa semente, os filhos e filhas de Deus do último dia, da era de pedra angular e dispensação do reino. E nós,
como indivíduos, também somos a boa terra e também somos a boa semente. E agora, como boa terra, recebemos a bênção de Deus. Como boa terra, temos dentro de nós a semente de Deus, alma de Deus. Somos almas de Deus. A alma que vem da parte de Deus, da sétima dimensão, e por isso também nos dá um corpo da sexta dimensão. E estamos próximos de sermos abençoados com um novo corpo, com um corpo eterno, que Ele prometeu para cada um de nós. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Temos visto o mistério da boa terra, que é abençoada. Temos visto a boa terra como território, como era e como indivíduos. E temos visto a boa semente como palavra, como mensagem. Temos visto a boa semente também como filhos e filhas de Deus. E temos visto onde Deus semeou, onde Deus tem semeado a boa semente dos filhos e filhas de Deus. Tem sido a boa terra, tem sido na boa terra, o qual está próxima de ser abençoada. A América Latina e o Caribe, como boa terra, está próximo de ser abençoada com a sua entrada ao glorioso reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo. E os latino-americanos e caribenhos, como boa terra, como escolhidos de Deus, estão próximos a serem transformados e terem um corpo eterno. Por isso, estamos sendo chamados e juntados neste último dia por Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com o qual nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Neste tempo final, chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, ao tempo onde estamos vivendo na boa terra, que é abençoada neste último dia, no território latino-americano e caribenho, e como indivíduos. Somos a boa terra, que vamos ser transformados e raptados neste último dia. Estamos perto desta bênção de Deus, da transformação de nossos corpos, para termos um corpo eterno e vivermos com Cristo como reis e sacerdotes neste glorioso reino milenial de Cristo e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Isso é assim porque somos a boa terra que é abençoada. Temos visto o porquê da bênção de Deus sobre cada um de vocês e também sobre mim, na América Latina e no Caribe. Temos visto onde está a bênção de Deus, a boa terra latino-americana e caribenha, e a boa terra de latino-americanos e caribenhos. Para mim tem sido um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, testificando a vocês do mistério da boa terra que é abençoada, que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, seja sobre cada um de vocês e também sobre mim neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e logo todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Tenham todos uma boa noite e deixo conosco novamente o reverendo Jean Del Corto para que continue e finalize a nossa parte nesta noite, agradecendo a Deus por suas bênçãos e por ser a boa terra como continente e a boa terra como indivíduos.
Tenham todos boa noite. Que Deus lhes abençoe a todos.